Muito bom retornar a casa, que Jesus nos abençoe a todos, que nessa noite seja uma noite de luz para todos nós, onde nós todos que nos encaminhamos para uma casa como essa, de oração, de doação, de amor, de esperança, possamos sair daquela porta mais aliviados, mais consolados, mais fortalecidos. Porque todas as vezes que nós nos encaminhamos para uma casa assim, é em busca desse lenitivo, é em busca dessa ajuda. Então, que nós possamos aqui encontrar para isso, abrir os corações, nos tornar receptivos à mensagem da noite, que não é nossa, é da espiritualidade. Nós estamos aqui à frente na condição de estudantes também, na condição de carentes também, do socorro divino, né, por assim dizer. Então, que todos nós possamos ser agraciados nesse momento por essa mensagem tão consoladora para todos nós. Contando aqui com a presença do meu irmão. Então, o tema da noite, eu disse para a Rosângela, Ventura da Prece. Esse item é o último do capítulo 27, que se intitula Pedi e Obtereis. A mensagem se encontra nas instruções dos Espíritos, o que significa que a mensagem não é de próprio cunho de Kardec, ela fora recebida via mediúnica e ele a considerou de uma importância, e nós vamos perceber por quê. Nesse capítulo 27, que fala Pedi e Obtereis, e a mensagem Ventura da Prece é assinada por Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos doutores da igreja. Só que depois de todo o acontecimento que envolvera Santo Agostinho e sua mãe, Santa Mônica, Santo Agostinho passou a ser um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Então, nós vamos encontrar a mensagem de Santo Agostinho no Evangelho, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. Em quase toda a codificação, nós vamos perceber, boa noite, a mensagem de Santo Agostinho. No capítulo 27, quando ele fala Pedi e obtereis, é importante para todos nós, no momento em que estamos assim, orando para angariar recursos espirituais para as nossas problemáticas, para as nossas aflições, é importante esse momento da prece. A saber, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou para ele durante pequenos dias, né, meu irmão? 38 anos. Quem faria vamos falar assim, uma novena, que é o nome que os católicos usam, para um filho? 38 anos ininterruptamente, porque Santa Mônica se casara lá com seu esposo e tiveram 3 filhos. E Santo Agostinho foi o último e era o que mais se parecia com o pai. Ele era bem difícil, de natureza difícil. Mas ela, portadora de um coração fervoroso, orava pelo seu filho, o entregava sempre nas mãos operosas, misericordiosas do Cristo. E ao final desses 38 anos, em que ela permanentemente orava pelo seu filho, ele chegou para ela uma vez e falou assim: mãe, venceste, agora eu creio. E a partir desse dia, ele começou a sua tarefa de divulgação do Espiritismo. A coisa mais bela do mundo. No Livro dos Espíritos, na questão 919, qual é o meio mais eficaz que a gente tem para vencer as tentações? Está lá bem dizendo, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho, na questão já se desenvolvendo, né, na letra A, vai falar assim, olha, fazei como eu fazia na terra, quando aí estava. Quando ele ia para os seus aposentos, que ele recostava a cabeça no travesseiro,
ele começava a passar em revista todo o seu dia. Para quê? Para que ele pudesse se autoavaliar, se ele havia feito tudo o que deveria fazer em nome do Pai, se ele não havia cometido nenhum engano, se ele havia feito a caridade, se ele havia dado um sorriso, por exemplo, se ele havia falado de esperança para aquele rosto triste. Então, Santo Agostinho, quando ele fala da questão da oração, como nós dizemos assim, o bom meu irmão tem a profissão dele. Então, quando ele falar da profissão dele, ele vai falar com propriedade, porque ele conhece, ele vive. Então, Santo Agostinho fala da oração porque ele conhece do assunto. Ele sabe qual é o benefício desse instante quando nós estamos orando, que é muito importante para nós. E Emmanuel, ele fala que tem uma lição, não sei se é no Pão Nosso, se é Vinha de Luz, que se intitula O que pedis? Então, no momento, quando nós vamos orar, é importante pensar o que estamos pedindo a Deus. Porque o momento da oração, como diz Leon Denis, o momento da oração é um solilóquio entre o Criador e a criatura. É o momento em que a criatura se dirige ao Criador com humildade, reconhecendo todo o poder divino e se colocando ali naquela humildade para receber. E ele diz, Emmanuel, o que pedis? Será que no momento da oração nós vamos rogar a Deus apenas a realização de nossos caprichos, por exemplo? Ou a realização dos nossos anseios terrenos? Nós vamos, em oração, pedir a Deus que nos cure de determinada enfermidade. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, é uma das últimas preces, aqueles modelinhos de prece que ali estão, tem uma prece que vai falar da doença, no momento da doença, e ele vai dizer, Kardec, que a doença, muitas vezes, é o prelúdio da cura. Então, muitas vezes, quando nós pensamos estar passando pela doença, ela já está sendo medicamentosa para nós. É importante aprender a fazer a leitura, porque ficar doente não é fácil. Mas se a gente pensar assim, mas e aquela grande tempestade que às vezes arranca árvores e alaga tudo, mas quando passa e surge o sol e tudo seca, aí é que nós vamos ver as questões. Então é preciso, muitas vezes, aprender a fazer essa leitura. Quando a doença chega, não é fácil, muitas vezes a gente não consegue aceitar de pronto, mas é continuar confiando em Deus, entregando a Ele os nossos desígnios, porque os nossos são dele. Ele é quem sabe. Então a nossa é a parte de orar, de confiar e acreditar que o melhor será feito em todas as circunstâncias para cada um de nós. Então, Santo Agostinho, aqui nesse último parágrafo, né, que é o parágrafo 23, que ele fala da alegria da prece, em outras traduções, a felicidade que a prece proporciona, em outras traduções, ventura da prece, felicidade, alegria da prece. É o que ela traz consigo. É uma alegria para a alma que ora e aguarda o concurso divino, sempre confiante. Diz Santo Agostinho. Vinde vós que quereis crer. 2 pontos ele vai falar. Para nós todos que queremos crer. Certa feita chegou um homem para Jesus e disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, na minha incapacidade de crer, devido à minha pequenez, devido ao fato de que eu ainda não sei
ainda não entendo o incomensurável, o imaterial, o impenetrável. Não consigo. Me ajuda na minha incredulidade. Isso é maravilhoso. E aqui Santo Agostinho fala, vinde, quando estamos a sofrer, a passar por momentos tormentosos, momentos estranhos, momentos incompreensivos para nós. Então vamos procurar por Jesus. Vinde, vós que quereis crer, 2 pontos, ele vai dizer, Santo Agostinho. Os espíritos celestes acorrem, vêm, chegam e vêm vos anunciar grandes coisas. Ponto. Então vamos lá. Abre o coração, abre a mente. Vamos nos tornar receptivos à mensagem. Vamos nos colocar em posição para receber, porque os espíritos, eles trabalham a nosso favor. Eles têm muito trabalho a fazer por nós aqui, os encarnados ainda. Deus, vírgula, meus filhos, está falando para nós, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Todos. Então, abra o coração, porque Deus tem os seus tesouros incomensuráveis. Não tesouros terrenos, tesouros espirituais. Como disse Jesus, vamos lembrar Jesus, não amontoai tesouros na terra, mas amontoai tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a traça não corrói e nem a ferrugem destrói. Então, os bens imperecíveis da alma são os que levaremos conosco quando daqui partirmos. A paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, de ser cristão, de confiar nos ensinamentos de Jesus. Homens incrédulos, aqui ele vai falar para outro grupo de pessoas, aqueles que não creem, aqueles que ainda caminham pela existência na superfície, ainda não aprofundaram os seus conhecimentos, ainda não utilizaram o escafandro e foram até o fundo para ver, para ouvir, para sentir as verdades espirituais, os tesouros que Deus reserva para nós. Então ele vai falar, homens incrédulos, ponto de exclamação, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração, porque a fé alimenta o espírito. Faz bem. Esse coração aqui não é o coração físico, que bombeia sangue e mantém a máquina em perfeito funcionamento, mas o entendimento do espírito. Aqui ele está falando de sentimento. O coração espiritual. Se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Então, aquele que se arrepende, por isso o Espiritismo não aprova, não adota a eutanásia. Porque em um segundo apenas, a alma que se arrepende para Deus é maravilhoso, né? O arrependimento leva a criatura à prece. A fé caminha junto. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. Então, as palavras que saem do coração, do entendimento do espírito no momento da oração, ela deve vir carregada, eivada de amor. Vamos lembrar Jesus de novo. Não é por muito falardes, Senhor, Senhor, que entrareis no reino dos céus,
o homem simples, o homem rude lá da roça, ele simplesmente olha para os céus, eleva o olhar para os céus e diz: Senhor, eu estou aqui. Pronto. Ponto final. Para Deus, muito mais que para nós, um pingo é letra. E Deus, como Pai, uníssono, unido a nós pelo amor, pela prece, vai fazer o que é necessário àquela criatura, de acordo com o merecimento, o entendimento dela, porque Deus é maravilhoso. A prece, continua Agostinho, é um orvalho divino, sabe aquela planta que está sem vigor, que ao cair da madrugadinha o orvalho vem e traz vida para ela. Então a prece é esse orvalho divino que dá força, que dá vigor para nós, que nos conduz, e ele fala que esse orvalho divino é o que destrói o maior calor das paixões, porque as paixões, além do equilíbrio, como diz Emmanuel, a paixão, quando ela atravessa a linha do equilíbrio, ela é igual um corcel sem freio, igual um carro sem freio, sai cometendo estragos. Então a paixão, aquela paixão que não colabora, a prece é quem vai realmente apagar esse calor das paixões. Então a fé, não, a prece, ela é filha primogênita da fé, a primeira filha. Então aquele que guarda fé no coração, fé do latim fides, é uma fidelidade a Deus, aos princípios, aos ensinamentos. Então ela é uma filha primeira, né, da fé, a prece. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então, quando nós queremos nos aproximar de Deus, vamos orar. Vamos nos entregar a Ele em prece, com confiança. Ele diz mais: no recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Então, vamos lembrar Jesus de novo. Quando fordes orar, não vos assemelheis aos hipócritas que vão para as portas das sinagogas orarem para serem vistos pelos homens. Mas ao contrário, quando fordes orar, entra para o vosso quarto e fechada a porta, ora a teu Pai em segredo. Que o teu Pai, que tudo vê e tudo ouve em segredo, vos proverá. O que é entrar para o quarto e fechar a porta? Recolher-se. Recolher-se. Fazer silêncio em ti. Emmanuel fala assim que o barulho em ti, o barulho em nós, complica o socorro de Deus. Qual é esse barulho em nós que complica o socorro de Deus? A aflição, a fé frágil, que ainda vacila e não consegue acreditar. Não tem base no Evangelho. É uma fé frágil. Então, é o barulho. Então, ele pede isso, esse recolhimento no momento da prece. Fala com Deus, conversa com o Pai. O momento da oração é um momento onde nós vamos nos desvestir. É quando nós nos apresentamos ao Pai como nós somos. Criaturas, filhos dele. E tem até um trechinho de uma prece, de uma musiquinha que diz que o pai, ele nunca vai dar a pedra a um filho que pede pão. Os pais terrenos, se o filho está com fome, ao invés de dar pão, ele vai dar uma pedra? Não vai. Vai dar uma comida para nutrir, para alimentar.
Então é confiar. Apóstolos do pensamento, que somos todos nós. Porque a partir do momento em que o princípio espiritual atravessou os reinos e alcançou o reino hominal, nós conquistamos o direito do pensamento contínuo. Então, nós somos hoje os apóstolos do pensamento. Nós já sabemos o quanto o pensamento é importante nas nossas vidas. Um pensamento reto, um pensamento equilibrado, só coisas boas, só caridade, apenas amor. Então ele diz, apóstolos do pensamento, para vós é a vida, vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, quando a alma que ora, a pessoa que ora, é como se a sua alma pudesse voar e cruzar o espaço infinito e viajar pelas paragens infinitas que nós ainda, enquanto humanos, não conseguimos fazer isso. Mas a prece, ela proporciona esse momento. É só nos prepararmos. Caminhai, diz Santo Agostinho, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Aqueles que querem falar conosco. Que harmonia, diz ele. É como se fora uma música, um hino, a prece. Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. Não mais esse barulho que perturba, que desequilibra. É importante o momento do preparo para a prece, porque é como lembrar Gandhi. Gandhi, ele se levantava às 5 da manhã e ia orar na feira. A feira é um lugar de barulho, mas ele conseguia fazer um silêncio dentro dele. Olha que evolução. Então, Santo Agostinho, ele diz, não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. Por quê? São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Ele está falando de algo bem etéreo, bem sutil, que nós ainda vamos levar um tempo para compreender. Nós já começamos a falar para que nós possamos ir nos acostumando com essas verdades, né? E passar realmente a confiar no que os espíritos nos dizem. Em que delícias caminhareis, diz ele. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, porque a nossa linguagem ainda é parca, pouca, diferente, né? Tanto entrará por todos os poros, quanto a fonte na qual bebe, que é uma fonte pura, divina, uma fonte de amor. Orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, aí nós nos lembramos também lá do nosso lar, lá no centro da governadoria, quando eles, então, se reúnem ali, os ministros, todos aqueles que estão ali na colônia de Nosso Lar, para orarem. Então, eles fazem uma oração coletiva naquele momento, e é tão importante, quem lê o livro Nosso Lar, vai se lembrar. Quando André Luiz, que Elísias foi buscar André Luiz lá no apartamento dele para que ele participasse desse momento de oração coletiva. Quando André Luiz chegou lá e percebeu todas as pessoas empenhadas naquele momento de prece,
E ele percebeu que ele olhou para cima e ele percebeu um grande coração azul com estrias douradas que se formara ali no teto do prédio da governadoria. E André Luiz vai falar, nossa, mas que imagem bela! O que significa, Lísias? Ele falou, olha, essa imagem, esse coração enorme, azul de estrias douradas, ele fora formado pelos pensamentos dos habitantes de nosso lar. Uau! Pensem! Então a gente imagina, quando a nossa casa ora, quando a nossa casa busca vibrar amor, vibrar bem-estar, saúde, harmonia por todos, os que vêm aqui, os que não conseguiram vir, os que não chegaram. Mas é essa oração coletiva. Que imagem nós estaremos formando aqui? Para que essa imagem formada aqui possa ser lançada na atmosfera psíquica do planeta. O mundo carece de amor, carece de oração em favor de nós e de todos os outros. Orar por nós e orar por aqueles que não oram, aqueles que não conhecem. É a maior importância para nós. E o mundo carece disso. Então, não descreiamos nós que nesse momento, quando nós estamos reunidos nessa casa, sempre buscando entender os ensinamentos de Jesus, falar dele. Há um tempo bem ido, nós não podíamos nos reunir e ouvir os ensinamentos do Cristo. Quem leu Ave Cristo sabe. Os cristãos, eles, depois da partida do Cristo, eles se reuniam nas catacumbas, altas horas da noite. Saíam eles com aqueles mantos sobre as suas cabeças, em fila indiana, e iam para essas catacumbas, nesse horário, para ver se eles podiam ouvir Pedro falar dos ensinamentos de Jesus. Hoje não. Hoje nós temos as casas maravilhosas que abrem as portas, oferecem tratamento espiritual, o passe, água fluidificada, um ambiente fraterno e espiritual. Vamos valorizar, vamos ajudar do jeito que a gente pode, cada um fazendo um pouco, daqui a pouco o muito se apresentará. Não é? E diz, vai finalizando Santo Agostinho, sem mistura de desejos carnais, que o momento da prece é um momento extremamente espiritual. Espiritual. Sem, ele falou, sem mistura de desejos carnais. Todas as aspirações aqui no momento da prece são divinas. Vem de Deus. E vós também, orai como Cristo. Como é orar como Cristo? Ele vai explicar aqui, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Como que Jesus levava, como diz Joana de Ângeles, que ele vai falar aqui à frente, ela falava assim, que ele estaria levando aquele madeiro infamante, porque Jesus não tinha necessidade disso. Foi um espírito que viera até o planeta porque aceitara o convite do Pai para que estivesse aqui conosco. Então ele recebeu aquela bola incandescente para que ele pudesse vir, ser o governador espiritual do orbe e ajudar os seus irmãos que aqui estariam. Jesus poderia muito bem ter ficado, permanecido nas zonas, nas esferas espirituais de onde é habitante natural. Mas, por amor a nós, por obediência ao Pai,
reduziu a sua luz, a sua energia para vir estar conosco, porque senão a gente não aguentaria. Tamanha luz, tamanha energia. Então ele se fez pequeno para nos auxiliar. Foi por amor. E por amor disse: estarei convosco até o fim, até a consumação dos fatos. Não vos abandonarei. Porque Jesus nos tem a todos na conta do maior amor. Então, quando nós sofremos, ele sofre também, por assim dizer. Então, ele não precisava carregar aquele madeiro infamante. Ele o fez para nos dar o exemplo de amor ao Pai, de obediência. E a cruz é um símbolo, é uma representação. Porque nós poderemos comparar a cruz do Cristo com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, com esse, com aquele, com o trabalho, com a vida cotidiana, conosco mesmo. Então ela diz, Joana, aqui é Santo Agostinho, mas Joana também já dissera. E vós também orai como Cristo levando a sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, na alma do Cristo. A gente não pode avaliar. Nós estávamos lá, naquele momento da cruz. Viu? Nós estávamos lá. Né, meu irmão? Todos. Ó, nós estávamos lá. Algum de nós aqui, quando Cristo falou, tenho sede, o que a pessoa fez? Pegou uma vara, uma bucha, embebeu essa bucha no vinagre e deu para ele. Então, assim, e nós reencarnamos com aquela esperança de que agora nós vamos permanecer no caminho do bem. A gente sofre, a gente chora, aí você ora, pede a Deus, Senhor, eu não aguento mais essa situação, essa pessoa, esse trabalho, enfim. E aquilo se demora para resolver, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque Deus não vê aqui agora, Deus vê lá na frente. Ele sabe o que nós precisamos agora. Meus amores, porque perder uma reencarnação não é fácil. Porque depois, sabe quando você sai da fila, por um motivo ou outro, que você está esperando para resolver alguma coisa, você, nossa, esqueci, vou resolver, daqui a pouco eu volto. Você volta e você vai para o final da fila. E a fila para o reencarne é grande. E já ouviram falar que a fila para o reencarne não é para o bom que está tão lindo, tão saudável. A fila para o reencarne vai proporcionar a vez para aqueles que já estão extremamente necessitados. Os reincidentes nos suicídios. Porque eles imploram, por amor a Deus, me deixa reencarnar. Eu preciso, eu quero, eu vou fazer melhor agora do que ontem. Então a fila vai, os completistas. Porque para ficar equânime com a lei é preciso completar o tempo de Deus, que Ele dá para cada um de nós. Então é importante quando... O que será que se passava na alma do Cristo? Teve um momento quando ele estava atravessando a Via Sacra, a Via Crucis, lá em Jerusalém. Eu já assisti aos programas,
A rua não era uma rua larga, era uma viela. Era estreita. E tinha comércio de cá e de lá. Então, o que se queria era fazer com que Jesus passasse por uma humilhação. Mas ele não se sentiu humilhado. Ele se fez humilde. É algo que a gente tem que aprender ainda no momento da aprovação, sim. Porque se eu me revolto, se eu não entendo, se eu começo a descarrilhar, eu não vou conseguir. Então é preciso humildade, obediência a Deus por amor, um trabalho íntimo, porque aí nós vamos conseguindo suplantar, superar as dificuldades, carregando a nossa cruz, como o Cristo fez. Ninguém sabia o que se passava na alma dele. E aí o que eu ia contar, que ele caiu, e aí a mãe dele, coitada, né, não podia nem chegar perto. Mas naquele momento, ela conseguiu empurrar as pessoas e foi até o encontro dele, porque ela lembrou na hora, quando ele era criança. E um dia ele caiu e ela foi cuidar dele, dos ferimentos. E isso para uma mãe não tem dinheiro que compre e nem dinheiro que pague. Esse cuidado que as mães têm pelos filhos. Então nós, enquanto filhos, valorizemos os nossos pais. Vamos abraçá-los e amá-los enquanto eles estão por aqui. Porque a nossa mãe, a mãe de bom, é minha mãe adotiva, que ela receba nesse instante as nossas vibrações, as nossas preces de amor e gratidão. E com certeza ela está por aqui. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, como de fato aconteceu, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Assinou Santo Agostinho com toda a propriedade que ele sempre falava para nós. E partindo aqui para o nosso encerramento, pedindo a Deus e a Jesus que nos envolva a todos, que essa mensagem que não é nossa, é de Santo Agostinho, possa calar fundo na intimidade de cada um de nós. Se nós, ao sairmos daqui, conseguirmos guardar uma palavra que seja do que foi dito aqui, já será um bálsamo, um remédio que nós iremos levar conosco para nos auxiliar nos momentos difíceis da nossa vida. E aqui encerrando, não tem um preguinho para nós, vamos pôr aqui, ó. Só para a gente fazer uma leitura, né? Encerrar, não vai parar? Não vai parar. Eu vou ler aqui, ó. Não tem problema. No problems. Para aí. A oração. Essa mensagem, ela está no livro Suave Luz nas Sombras. O espírito é Joana de Ângeles. E quem psicografou foi o nosso querido, estimado, que retornou à pátria espiritual há poucos dias, Divaldo Pereira Franco. Se intitula A Oração. Elevemo-nos pela prece, porque aí nós alcançaremos o pensamento divino. A oração é recurso que proporciona paz. Esbate as trevas, espanta. Acalma as paixões, não foi o que Santo Agostinho disse? E conduz com segurança ao porto final. No turbilhão da vida cotidiana, os espaços dedicados à prece, a nossa casa de oração, funcionam como terapia valiosa para a preservação da saúde mental
emocional e física. 2 pontos. Por consequência, para o bem-estar do espírito. Então, nós vamos conseguir recursos para o nosso espírito. Quando alguém ora, rompe as barreiras do finito e eleva-se na direção do incomensurável. Foi uma palavra que nós dissemos aqui, o incomensurável. Orar é superar a concha limitadora da pequenez e expandir-se como luz. Não foi Jesus quem disse? Vós sois luz, brilhe a vossa luz. Que não encontrando obstáculos, propaga-se incessantemente. Então a prece viaja pelos ares e viaja às paragens do infinito, de onde é habitante. Orando, Jesus comungava com Deus. Por isso que os discípulos pediram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? Ele comungava, ele se unia ao Pai por pensamento. Orando, Francisco comungava com Jesus, Francisco de Assis. Francisco de Assis falava que todo mundo era irmão, né? A dor era irmã, a lua, o sol. E aquela vez que eles foram curar o olho dele, sabe? Foi sem anestesia, sem nada. Um ferro quente nos olhos. Ele só falou assim, irmã dor, vem devagar. Pensem. Orando, a alma comunga com a vida. Então, orar é viver. É trazer vida para o espírito. Nessa comunhão, nessa união, abriremos oportunidades luarizantes para os que estão nos sofrimentos. Oremos, portanto, mais do que nunca, eu disse no início, em se considerando as circunstâncias graves que todos vivemos no contexto do planeta. Olha, e essa prece tem quanto tempo? Tão atual. Encerrando, estejamos orando, desencarnados ou não, e que a nossa seja a prece de louvor, de gratidão e de apelo a Deus pela harmonia geral. Então foi o que nós dissemos, vamos orar pelos outros, pelos que não oram, pelos que não conhecem, pelos que não conseguem orar devido aos desequilíbrios, aos problemas. Vamos orar por todos nós, não é? Para que Deus nos auxilie a todos. E nós trouxemos uma musiquinha para a gente fazer um encerramento. Alguém quer falar alguma coisa ou vamos encerrar? Pode apagar as luzes? Ah, atrapalha a filmagem. Nós estamos filmando. Não? Então, porque aí a gente vai aproveitar. Cada um fecha os seus olhinhos. E o que vai fazer? Cada um de nós. Pode deixar a verdinha aí. Para a gente aproveitar. Essa luz verde aqui é a luz da cura. Então, vocês vão imaginar essas grandes paragens onde a prece pode alcançar. Pode ser um riacho doce, pode ser um jardim florido. Imaginem, viajem para lá, espiritualmente, no momento da canção. Após a canção, eu peço licença para me retirar, devido a outros compromissos, e peço a Deus que possa trazer a sua paz ao coração de todos nós que aqui nos encontramos, para que todos nos abracemos, para que todos agora possam, neste abraço espiritual, unir as almas em torno do bem, em torno do amor de Jesus. Súplica a Jesus é o título da musiquinha. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz.
para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Que o Senhor nos abençoe, uma boa noite, um bom tratamento para todos. Que assim seja.